esse dinheiro é meu. Ela nunca trabalhou fora, sempre fez um trabalho em casa, né? Costurou, fez isso, fez aquilo outro, mas fora nunca trabalhou. Mas eu sempre pegava meu olerite e punha lá na mão dela para ela ver quanto que tinha no meu salário. Pegava o extrato do banco e punha lá para ela ver quanto que tinha. Nunca omiti nada. Nada. E quando ela ia na cidade comprar um sapato, ou comprar uma roupa, ou comprar uma coisa, ela falava: olha, eu estou querendo comprar uma sandália, será que pode? Será que tem condição? Estamos em condição de comprar? Tem, pode ir. Ou não tem problema, espera mais uns 2, 3 dias. Sempre tivemos essa conversa. Nunca ela chegou com uma coisa em casa e falou: como você fez uma coisa dessa e agora não tem como pagar? Pelo amor de Deus, olha o que você fez. Nunca aconteceu isso, entendeu? Nunca. Então, nós sempre aprendemos o seguinte: que nós temos que fazer sobrar, como dizia o nosso pastor Jerônimo, né? Lá na sua casa tem que fazer sobrar. Pastor, mas eu só ganho 2 salários mínimos. Você tem que ver com 2 salários mínimos que eu vou fazer, né? Tem gente que ganha 20 salários mínimos e vive com 30, né? Ele está sempre devendo. Eu lembro que eu trabalhei com um engenheiro e ele ganhava muito bem, mas o que ele devia, ele chegava para o funcionário e falava assim: você pode me emprestar 10 reais? Os caras viram piada no serviço: me empresta 10 reais aí. Mas como? Você ganha quanto você ganha? Você está pedindo 10 reais emprestado. 10 reais ele teria emprestado, 20 reais, e era até piada para todo mundo, sabe? Então fazer sobrar é importante. E se sobrar, eu faço o quê? Vamos gastar, né? Sobrou 10 reais, vamos torrar. Não é dessa forma também, irmãos. Nós temos que conversar. Sobrou 20 reais, 10 reais, 50 reais. O que vamos fazer com esse dinheiro? 100 reais, vamos fazer com esse dinheiro. 13º, vamos fazer. Vamos torrar. Janeiro é outro mês, Deus proverá. Aí chega o IPTU, chega o IPVA, chega o material escolar. Vai no cartão, né? E depois salve-se quem puder. E quando não se discute a questão a 2, a maioria faz um orçamento. Quando o marido não sabe qual é o gasto da mulher, a mulher não sabe quais são os planos financeiros do marido, cada um gasta o seu dinheiro do seu jeito, né? Eu não sei qual é o plano dele ou dela, eu vou torrar do meu jeito. Então, quando não se faz um orçamento, não discute o orçamento, cada um faz o seu orçamento, não guarda o dinheiro para cumprir as metas, e muitas vezes cada um tem um objetivo que o outro não conhece. Puxa, eu não sabia que você queria fazer isso. Eu não sabia que você tinha um plano desse negócio. Então, quando o casal conversa, o que vamos fazer o mês que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai fazendo o quê? Um planejamento financeiro. E quando chegar lá, puxa vida, chegamos bem. Temos a nossa reserva, reservamos o dinheiro para a gente fazer o nosso passeio, para a gente fazer uma festinha do aniversário, para a gente comprar um sapato novo, para a gente fazer isso, fazer aquilo outro. E a gente vai e faz, irmãos, sem ficar com a corda no pescoço, sem ficar com as costas no pescoço, porque daí o futuro não fica comprometido. A gente encontra pessoas que estão sempre com o futuro comprometido. O futuro a Deus pertence, né? Como se Deus fosse pegar meu salário e administrar para mim, né? Como Deus fosse pegar a sua renda e administrar no seu lugar. Não é dessa forma. Uma vez eu conheci um irmão que ele falou: pastor, eu não sei o que acontece comigo, eu dou o meu dízimo, dou as minhas ofertas, mas eu dou sempre no negativo. Eu falei: irmão, Deus não, é o inimigo. Deus não vai administrar o seu salário. Você tem que saber quanto você ganha e como você pode gastar. Por que o Brasil está nessa situação aí? Porque gastaram o dinheiro que não tinha, né? E agora o governo vem querer colocar a CPMF para nós pagarmos e resolvermos o problema do governo, que está sem caixa, né? Então aperta todo mundo, e assim que acontece em muitas famílias. Ou o marido gasta muito, ou a mulher gasta muito, daí aperta todo mundo. Aperta todo mundo, ninguém pode nem respirar, porque não tem dinheiro. Mas
pois o dinheiro que tanto se lutou para ganhar foi mal usado. Foi mal usado. Quantas pessoas gastam demais, né? Porque a nossa sociedade é assim mesmo. Você liga a televisão, é só propaganda, compre, para a mulher, para o homem, para a criança, para todo mundo, né? Vai no supermercado, chega, compre, e a pessoa acaba comprando, né? Aí também sou filho de Deus, eu preciso comer isso, comer aquilo outro, e depois não conseguem sair da dívida. E muitos casais demoram a procurar ajuda financeira. Tem muitos casais que estão passando apertos financeiros e não procuram ajuda. Quem que pode me ajudar? Como é que eu posso administrar melhor o meu salário? Ou então a pessoa se endivida porque viu um parente que trocou de carro. Mas aquele meu parente trocou de carro, aquele meu irmão, minha irmã, sei lá quem é. Aquela irmã minha comprou uma televisão daquela de 40 e tantas polegadas. Aquele meu parente comprou uma roupa nova, foi viajar lá para o sul, não sei para onde. Eu também tenho que ir. Irmãos, você vive com o sua renda. Eu vivo com a minha renda. Se um parente trocou de carro ou não trocou de carro, se ele viajou ou não viajou, isso é problema dele. Porque quando eu estiver endividado, ele vem pagar minha conta? Não vem. Então nós não podemos medir a nossa vida financeira pelos outros. Eu estava hoje no mercadinho perto de casa e estava lá o pintor do